todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, na aula passada a gente fez, um projeto junto, uma calculadora, e nessa aula a gente vai fazer um relógio digital, tá? Então bora lá. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada relógio, traço digital. Dentro dela, eu vou criar um novo arquivo, tá? Um arquivo chamado index.html, que é a nossa página principal. E a gente precisa trazer para a nossa página principal a estrutura de uma página web, como a gente já aprendeu na nossa primeira aula de HTML. Então, o shift, ponto de afirmação, ele traz para nós o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, aqui nós temos a estrutura básica de uma página web. Bem, eu vou trocar aqui de inglês para português do Brasil. Isso quer dizer o quê, Jéssica? Se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil, tá? Eu também vou mudar o título. O título do nosso projeto vai ser Relógio Digital, tá? Que é o nosso projeto que a gente vai estar fazendo. Bem, aqui no corpo da nossa página é onde vai todo o conteúdo que ele é visível na página, tudo que é visível ao nosso olho, tá? Bem, então a estrutura ela já está pronta. O que a gente precisa, tá? Vamos logo já estruturar o nosso projeto. Dentro da nossa página principal, tá? Onde vai toda a parte da estrutura aqui no elemento, aqui na página web, a gente precisa também ter o arquivo que vai ter toda a parte de estilização, e o arquivo que vai ficar toda a lógica de interação do nosso site, tá? Dentro da pasta relógio digital, eu vou criar uma nova pasta chamada CSS, tá? E dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado style.css. Então, aqui nós temos um arquivo externo que a gente vai colocar toda a nossa parte de estilo, toda a parte de estilização que a gente quer aplicar à nossa página, tá? Bem, então se eu tenho um arquivo externo, eu preciso conectar esse arquivo externo à minha página web. Como é que a gente faz isso, tá? Eu venho aqui dentro da cabeça, dentro do cabeçalho da nossa página web, e eu chamo o elemento que é link. Bem, eu preciso passar o caminho até o meu arquivo CSS que eu quero conectar a essa página. Veja só, eu estou aqui e eu preciso entrar dentro da pasta CSS e procurar o arquivo CSS que eu quero conectar a essa pasta. Então, barra, entro dentro da pasta CSS, procuro o arquivo que eu quero conectar a essa página, que é o quê? Style.css. Pronto, salvei, já está tudo aqui configurado. Além disso, a nossa página ela vai ter o quê? Uma interação. Então, eu preciso criar aqui uma parte chamada JS, de JavaScript. Dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado script.js. Veja só, novamente, nós temos um arquivo externo, então eu preciso conectar esse meu arquivo externo à minha página. Como que a gente faz isso? Aqui dentro do corpo, tá? Do corpo do documento da nossa página, onde vai estar todo o conteúdo visível da nossa página, é aqui também que a gente chama o elemento script, tá? Eu preciso também pegar o atributo src para poder passar o caminho. Gente, eu estou aqui e eu preciso entrar dentro dessa pasta e procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa página. Então, eu entro dentro da pasta JS de JavaScript, procuro o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa parte, que é o script.js, e conecto, tá? Disso, eu também vou utilizar o atributo def, tá? Isso estou garantindo que primeiro ele vai carregar todos os elementos na minha página, vou chamar o meu arquivo JavaScript, tá? Bem, agora que já está tudo conectado e tudo estruturado, bora lá, tá? O que eu vou fazer? Além da parte de estilo, né? Do meu arquivo de estilo, eu vou também chamar novamente o elemento link, tá? E eu vou passar aqui um URL, tá? De uma API que a gente vai utilizar aqui para pegar. Para a gente não ter que fazer na mão, a gente pode estar utilizando, eu vou deixar aí na descrição, tá? Esse link, para poder pegar alguns íconos, tá? Para a gente poder utilizar no nosso projeto. Agora vamos, né, de fato, para a nossa aula. Bem, primeiro a gente precisa abrir o nosso navegador, tá? Esse link que eu deixei aqui, gente, só para vocês terem uma noção, é isso aqui, tá? Então, a gente consegue ver o que
aqui tem e a gente pode estar utilizando no nosso projeto. Ah, a gente já utilizou, né, esse site aqui, que ele tem aqui umas paletas de cores que combina, tá? A gente também vai usar nesse projeto. Novamente, eu não vou vir aqui olhar, tá? Porque eu já peguei aqui as cores que eu quero utilizar. Mas você pode dar uma olhada aqui nas cores que você gostaria de fazer o seu, tá? E aí você utiliza a cor que você quiser. Bem, bora lá. Então, você pode vir na sua pasta, procurar o seu projeto, tá? Encontrar só aqui o index.html e dar 2 cliques e ele vai abrir no seu navegador. Não vou utilizar essa forma porque perde muito tempo, gente, utilizando essa forma. Por quê? Porque toda coisa que você fizer, a gente for salvar, você tem que ir lá e recarregar a página. E não é legal, tá? A gente está utilizando aqui a extensão Live Server, tá? Você instala essa extensão no seu VS Code e aí você vem aqui no seu arquivo HTML, né, que é a sua página principal que você quer abrir, e você aperta aqui no Go Live, tá? Ele vai abrir ali num outro navegador, mas eu não quero usar o outro navegador, então eu vou copiar o link e vou colar aqui, tá? E a vantagem disso aqui, Jéssica, a vantagem, gente, é que toda mudança que eu faço aqui e eu salvo, ele já recarrega a página para mim. Então eu já vejo isso no mesmo momento, tá? Então eu vou fazer no meu projeto, eu vou salvando e ele já vai mostrando para mim como é que tá ficando. Então eu tô ganhando o que é tempo, eu não preciso ficar aqui recarregando as coisas, tá? Então dito isso, podemos começar o projeto, tá? Eu vou criar uma div, tá? Aqui vai ser o nosso container principal, onde a gente vai organizar o nosso conteúdo, tá? Então eu vou criar, vou chamar aqui o atributo class, tá? E eu vou dizer que eu vou ter uma classe chamada container. Eu ainda não tenho essa classe, mas teremos, tá? A gente vai criar ela lá na parte de estilização. Bem, além disso, vou dar aqui espaço, né? Para vocês verem que poder chegar melhor aí, eu vou também ter uma outra div, tá? Aqui é o container específico para o relógio, tá? Então aqui a gente vai ter outra classe chamada clock de relógio, que vai ser o container aqui, tá? Então a gente vai ter aqui um container específico para o nosso relógio. Além disso, a gente vai ter outra div, tá? E aqui, o que eu quero fazer? Quando a gente vê, não tem alguns relógio digital assim para computador, umas telas de descanso que tem um relógio digital, ele não tem assim em cima é, o mês, o ano, essas coisas. Aí embaixo tem o relógio digital, e aí a gente pode, sei lá, avançar um pouquinho mais, colocar, sei lá, quantos dias já tem, né, do ano, né? Então, a gente sabe que nós temos o quê? 365 dias, né? Quantos já temos, né? Sei lá, o fuso horários, né? É o que? São Paulo, tá? Então, a gente vai ter isso. Pensar primeiro nisso, tá? Vamos pensar aqui no nosso projeto que a gente primeiro vai ter lá o cabeçalho, tá? Lá sei lá, é, hoje é o quê? Hoje é dia 19 de junho de 2025. Algo tipo assim, parecido, tá? Então, 19 de julho, falei junho, né? 19 de julho de 2025. Aí embaixo a gente tem a hora, tá? Vamos pensar em algo desse tipo aqui. Então, eu vou ter aqui uma classe que vai ser a data display. A gente vai ter, então, eu quero também ter a data. E aí, isso, eu vou trazer isso lá no JavaScript. A gente vai trabalhar com isso lá no JavaScript. Então, eu vou colocar aqui date, tá? E aí, pronto, isso vai vir de lá. Então, a gente se preocupa como a gente vai pegar isso quando a gente estiver lá, tá? Bem, bora lá. Eu vou criar aqui outra div, porque vamos lá. Eu falei o quê? Que aqui a gente vai ter, então, dia, mês e ano, e aqui a gente vai ter a hora, né? Aqui a gente vai ter o nosso display. Como a gente vai ter, tipo, vai ter o nosso display da nossa hora, como é que vai ser? Vai ser hora, minutos, segundos, temos que pensar nisso aqui, tá? Então, a gente vai ter que ter uma div para a gente poder ter ter aqui já a noção de como a gente vai exibir o nosso horário, tá? Então, vamos lá, vamos criar aqui uma class chamada time display, que aqui é onde vai ficar a nossa hora. E aqui a gente vai ter nosso spam, tá?
Bem, eu não vou colocar nada, porque vai vir lá no JavaScript. Mas aqui a gente já vai dizer o que, que a gente vai ter, tá? Ah, todos eles a gente vai utilizar igual, então vai ser timer, tá? Só que aí a gente vai trabalhar lá no JavaScript, pensa comigo. Aqui a gente vai querer colocar o quê? A hora. Aqui a gente vai querer colocar os minutos. E aí assim a gente vai fazer. Só que a gente tem o quê? Horas, dois pontinhos, né? Os minutos, dois pontinhos, os segundos, não é assim? Então a gente vai ter aqui dois pontinhos. E os dois pontinhos a gente pode colocar, porque isso não vai mudar. O que muda é a hora. Então, o que muda, gente, o que não é fixo, a gente tem que trabalhar isso lá no JavaScript, que a gente trabalha isso na programação. Não adianta eu vir aqui colocar, sei lá, que hora que é agora? 12 horas, né? E 5 minutos. Tá bom, eu coloquei aqui. Só que isso vai mudar. Daqui a pouco não vai ser mais meu dia e 5, vai ser meu dia e 6, tá? Então isso tem que estar funcionando automaticamente lá no nosso código e não manualmente, né? Então não tem sentido existir programação se as coisas tiverem que ser manual, né? Isso aqui é para que ele seja feito o quê? Automaticamente. Então é para ser automático. Bem, então as horas a gente não coloca. Os dois pontos é fixo, ele vai continuar aí. Dependendo de quantas horas, qual hora são, os pontos eles vão ficar. Então, dois pontos fica. Mas a gente pode utilizar ele. Então, a gente vai ter uma class para poder utilizar o nosso separa, tá? Bem, então tá bom. Nós teve a hora, dois pontos, os minutos, vamos ter de novo, dois pontos, e a gente vai ter o quê? Segundos. A gente vai trabalhar, a gente vai deixar as horas, né? Tudo isso, o que eu tô falando, gente? Igual que tudo isso aqui já foi pensado, tá? Falando assim pra vocês, porque a gente vai vocês começar a pensar, raciocinar aí também, entendeu? O que eu quero agora que eu tô tentando fazer, gente, é fazer vocês pensar junto comigo, entendeu? Tem que vocês pensar. Vocês vão ter que pensar na hora que vocês estiver realizando o projeto de vocês, tá? Então, eu tô tentando fazer com que vocês pensam. Esse relógio, ele vai andar normalmente, sabe? Igual temos aqui no computador, agora são meio-dia, 12 horas. Daqui a pouco, quando é 1 hora da tarde, vai ser 13 horas. A gente vai trabalhar assim, ou quando der 13 horas, vai, no lugar de ser 13, vai ser 1, e a gente vai trabalhar com o formato também então, de 12 horas, e aí a gente vai precisar então exibir a MPM, trabalhar com o formato de AMPM, por quê? Porque aí a gente aprende coisas novas, né? A gente vai ter que aprender aqui a transformar algumas coisas, vamos ter que elaborar um pouco mais. Se fosse para andar andando normal a hora, né? É, da meia-noite né? Então, 00 a 12 da meio-dia, normal, não teria muito trabalho aqui em fazer. Então, a gente vai dificultar um pouco o nosso projeto, tá? Então, a gente vai colocar aqui que a gente vai ter um novo spam, porque a gente vai trabalhar com a parte de AMPM. Então, o nosso relógio ele vai trabalhar em formato de 12 horas. Então, AM PM, aqui é uma classe para a gente aplicar estilo, e o AD é para a gente trabalhar lá no JavaScript, tá? Então, eu coloco aqui AMPM. Tá bom. Bem, a gente poderia parar por aqui, porque só isso aqui já estaria muito mais que útil para nós, né? Então, a gente já teria aqui mostrando no nosso relógio dia, mês e ano, e as horas, né? Contando horas, minutos, segundos, e dizendo se é AM ou PM. Porém, para, né, a gente trazer mais conhecimentos para o nosso projeto e ele ficar um pouco melhor, vamos também adicionar, sei lá, o fuso horário, a informação do dia do ano. Vamos fazer isso? Então, vamos criar aqui uma div.
vou ter uma classe, né, para poder aplicar algum estilo aqui. ADD, adicional, info. E aqui, eu vou criar outra div, que aqui eu vou ter o info. Bom, e aí eu vou ter um ícone. Por isso que eu vou utilizar isso aqui, tá? Para que eu não tenha que fazer isso na mão, ele já me dá aqui, tá? Se eu falar aqui class, eu quero usar fãs, e eu tenho esse fãs aqui, tá? E além do fãs, eu quero utilizar o fã group. Vou salvar, e aí a gente vê que já apareceu aqui o ícone para nós, tá? Porque esse fan group, ele já tem aqui frango, tá? Ele já tem aqui e ele já cria e ele já está fazendo para nós. Então a gente já está usando o quê? Uma coisa que alguém já deixou lá pronto para nós, para a gente não ter que fazer. Teria como fazer? Teria. A gente poderia ir lá no estilo e criar esse estilo com um globozinho para nós, tá? Já existe, gente. Não há necessidade de ir fazer na mão, né? Então aqui eu vou ter o spam. Eu vou colocar só o ID, porque a gente vai trabalhar isso lá no JavaScript, que vai vir o tempo, né? O time zone. Então, aqui eu vou exibir o fuso horário, tá? Bem, além disso, eu vou ter outra div, que eu também vou chamar. Eu poderia até criar essa div aqui, e na verdade, essa div eu vou tirar de fora, eu vou criar as duas divs juntas aqui. Pronto. Dentro dessa div, eu vou ter os dois filhos dessa div, vai ser para poder trabalhar com isso. Então, eu vou ter aqui, eu vou mudar só, no lugar de ser o globo aqui, né? Eu vou mudar, vai ser tipo um calendário. Pronto. E aqui o ID também, porque aqui eu não vou trazer, eu não vou exibir o fuso horário, eu vou exibir o dia do ano, né? Então, day of year. Pronto. Os elementos a gente já colocou aqui na tela, nossos elementos, a gente já estruturou o nosso projeto aqui, né? O que a gente precisa fazer agora? Vamos para a parte de estilização, tá? Então, antes da gente ir lá no JavaScript, vamos passar aqui e vamos estilizar o nosso, colocar estilo no nosso projeto. Bem, eu quero fazer ao contrário dessa vez, que eu sempre passo para a parte de estilização. Vamos mudar? Vamos mudar. Vamos primeiro passar por aqui. Vamos criar o nosso projeto, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, ó, olha o documento da minha página inteira, fique escutando ele. Quando ele carregar todos os elementos HTML, aí chama essa função anônima aqui, que não tem nome nenhum. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou criar uma função, function, que eu vou chamar de update clock. Tá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma função, tá? Que vai ser a nossa função principal, que ele vai atualizar todas as informações do relógio. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma constante novo, e eu vou criar, new date. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo objeto, tá? Então, eu estou criando um objeto aqui, né? Eu estou instanciando essa classe, então eu estou criando um objeto dessa classe aqui, tá? Date, com a data e as horas atuais. Presta só atenção. Faça as coisas, gente. Toda vez que você for fazer algo, principalmente quando estamos aprendendo, vai printando, vai colocando, vai vendo no console, tá? Vamos lá abrir o console aqui, F12. Abre aqui o console. Eu tenho que chamar, tá? A função. E para garantir que ela vai estar sempre sendo chamada, eu vou colocar aqui um set
set interval. Eu quero chamar essa função, tá? A cada 1000. O que que eu estou fazendo? Eu estou configurando, tá, um intervalo para chamar o update clock a cada 1000 milissegundos, quer dizer, a cada 1 segundo. Isso vai fazer, gente, com que o relógio ele se atualiza automaticamente a cada segundo, tá? Veja só, a cada momento eu estou tendo o quê? A informação. E eu tenho informações aqui que eu precisar, tá? Estou vendo que o horário padrão é de Brasília. Eu estou vendo qual é a hora, o minuto e o segundo. Eu estou vendo a data e o ano. Não é tudo isso que eu preciso e não é tudo isso que esse objeto ele traz para mim. Que legal, já tem tudo aqui. Agora eu preciso saber como trabalhar com ele, tá? Então a gente já tem uma classe. Mas veja só, a gente já tem uma coisa pronta, a gente não precisa criar, tá? Então eu estou chamando aqui uma coisa que já foi criada por alguém. Alguém precisava disso e falou assim: opa, deixa eu criar aqui que todo mundo usa isso, tá? Então agora a gente já tem isso aqui. O que que a gente vai fazer? Primeiro eu vou tirar isso aqui, né? Pra limpar um pouco o nosso console lá, que conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando para você. Primeiro, agora eu preciso pegar referência, o quê? Dos meus elementos aqui, tá? Para mim poder depois colocar isso lá, porque a intenção é que depois a gente coloca isso aqui, não é verdade? Bem, então como é que a gente faz? Primeiro eu vou pegar aqui o das horas, depois minutos, depois segundos, depois o AM/PM, depois eu também tenho o time zone e eu tenho, por fim, o day of A. Também, bora lá. Como é que a gente faz? A gente já aprendeu isso, não é nada novo. Aqui eu vou criar uma constante, que eu vou chamar de horas, elemento, que vai ser o elemento onde vai ficar as horas. E como é que eu faço? Presta atenção, porque isso aqui a gente vai replicar em todos, tá? Documento. O que é documento? Eu já expliquei. O documento, basicamente, a gente está falando assim, ó. Olha para nossa página inteira, tá? E aí, o que eu faço depois disso? Acesse get element by ID. Acesse o elemento cujo ID é o ID que eu vou dizer para ele. Qual é o ID? Das horas. É das horas. Tá? Então, voltando novamente. Olha a minha página inteira. E quando você olha para minha página inteira, procura um elemento aqui cujo ID seja esse. Quer dizer, ele vai olhar para minha página inteira e ele vai encontrar que tem um elemento spam cujo ID é isso aqui, tá? E aí ele vai pegar a referência desse elemento e ele vai atribuir para dentro dessa variável, tá? Bem, dito isso, agora vamos fazer para os demais, e aí eu não preciso ficar explicando porque vocês já entenderam, né? Então tá bom. Então a gente vai ter do horas, minutos, além de horas e minutos, nós temos segundos. Além de horas, minutos e segundos, a gente tem o AM, opa, AM, PM. Além do AM, PM, a gente vai ter o date, horas, minutos, segundos, AM, PM, date, time zone e day off, tá? E ainda falta dois aqui. Então, bora lá. A gente vai ter o time zone e a gente vai ter o último, que é o day off. Pronto. Agora a gente precisa passar o ID certinho aqui de cada um. Então, para não ter erro, gente, sempre o que eu faço? Eu copio daqui. Porque aqui você pode errar na escrita. Aqui não, porque ele vai procurar o ID cujo seja exatamente isso aqui. Tá? Os minutos, segundos, AMPM. Então, lá, horas, minutos, segundos, AMPM, date.
time zone. E agora o último aqui. Eu tenho referência de todos os meus elementos que eu vou utilizar. Pronto. Finalizou. Olha só, gente. Se você pegar todo o jeito que a gente tem feito, basicamente é uma receita de bolo, né? Toda vez a gente precisa primeiro pegar o quê? A referência para os elementos HTML que a gente vai estar atualizando, utilizando. Bem, depois disso agora a gente precisa criar as horas, né? Pensar, se a gente vai trabalhar com o formato de 12 horas, a gente vai precisar formatar as horas no formato de 12 horas. Então, bora lá, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar uma variável. A gente cria uma variável, gente, lembra? A gente cria uma constante para algo que não deve mudar, algo que não vai mudar. Então, uma constante é algo que não muda, tá? Uma variável é uma coisa que pode mudar. Então, a gente cria uma variável aqui que é o let. Bem, vou criar aqui uma variável chamada horas, que a gente vai trabalhar aqui com horas, tá? Bem, veja só, onde é que eu tenho a instância desse objeto, cujo tem todas as informações das horas que a gente quer, que a gente viu, a gente colocou aqui no console. Ele me traz o dia, o mês, o ano, ele me traz a hora, minuto, segundo, ele me traz qual é o horário, né? Nesse caso, Brasília, ele me traz as informações importantes. Então, bora lá. Então, ele está onde? Dentro dessa constante. O que eu vou falar para ele? Olha, disso tudo que você me traz, eu quero acessar uma coisa. Gente, acessar get. O que eu quero acessar? E aí, ó, ele já vai dizendo que eu posso acessar. Se você tá date, day, fulano, horas, milissegundos, minutos, enfim, eu posso acessar tudo isso aqui, tá? Mas o que eu quero acessar nesse momento é as horas. Cadê horas aqui? Get horas, tá? É isso que eu quero acessar, tá? Então, eu tô falando assim, ó, pega as horas atuais para mim. E agora vamos ver como é que tá essas horas, tá? Console, gente. Sempre lá no console. Você precisa sempre olhar. Veja só, tá 12. Só que eu já vou avisar para vocês, né? Eu poderia ter gravado essa aula lá para mais tarde, para vocês verem. Mas é que eu ultimamente tá muito corrido e aí eu tô pegando o tempo livre que eu tô tendo e gravando as aulas conforme eu posso, tá? Então, bora lá. As horas aqui, gente, ele tá em formato de 0 a 23, tá? Então, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aí por aí vai, tá? Até as 23. Então, mas a gente falou que ia trabalhar o quê? Nas horas no formato de 12 horas, AM, PM. Se fosse no normal, a gente não ia ter nenhum trabalho aqui, porque já estaria basicamente pronto, gente, tá? A gente já está pegando a hora. Só que a gente vai ter que formatar. Por quê? Porque eu quis complicar a minha própria vida. Mas eu quis complicar a minha vida para que a gente pudesse ter um conhecimento. Então a gente vai fazer o quê, tá? Formatar, né? Porque eu não quero que as horas sejam no formato de 12 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante, tá? Que eu vou chamar de AMPM. E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui as horas e eu vou fazer uma verificação. A hora agora, ela é maior ou igual a 12? Na verdade, ela é igual a 12, né? Nesse momento que eu estou gravando aqui a aula, né? Na hora que você estiver vendo aí, vai ser também maior. Ou talvez menor, talvez não, porque se você estiver vendo da manhã, né? De manhã, aí já vai ser, não vai ser. Então, bora lá. A hora, ela é maior ou igual a 12? Nesse caso aqui, é igual a 12. Então, se for igual a 12, se for maior ou igual, vai ser PM. Se não, PM, tá? Então, aqui, na verdade, eu só estou definindo se é AM ou PM. Se eu dar um console log, e toma essa prática para a vida de vocês, eu costumo fazer isso nas aulas, né? Porque a gente gasta mais tempo.
Mas, lógico que na hora de fazer o projeto, a gente está sempre fazendo isso, tá, gente? Então, veja só, PM. Pronto, tá funcionando. Bora lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso converter para formato de 12 horas. Então, a gente vai ver, gente, que é muito simples isso, tá? Eu vou pegar aqui as horas e eu vou atribuir para dentro dela o quê? O resto da divisão por 12, tá? Prontinho. Temos o zero aqui. Bem, bora lá. Jéssica, é meu dia. Não tinha que ficar meu dia? Calma, vai ficar meu dia. É porque a gente precisava converter para o formato de 12 horas, tá? Então, o resto dessa divisão aqui, ele dá zero. Então, o que eu vou dizer para ele? Eu preciso agora só melhorar isso aqui, tá? Eu preciso chegar aqui e falar, olha, eu quero atribuir para dentro de horas o quê? Se a, é, veja só, gente. Aqui eu já converti para formato de 12 horas, tá? Então, de 0 a 11 aqui, tá? Aqui nós temos o valor de 0 a 11. Se aqui for zero, tá? Quer dizer que isso aqui não vai ser verdade, tá? Se não for verdade, aí eu quero que ele fique 12 mesmo. Agora, se isso aqui for verdade, e aí, gente, aí já entra o quê? Lógica de programação. Se você não entender isso aqui, é lógica de programação que está faltando para você. Eu vou fazer primeiro, vamos ver se você vai entender. Depois eu explico, porque eu já estou tentando ir contra de quem não entende, né? Mas bora lá. Ó, vamos lá, vamos ver se você vai entender isso aqui. Você entendeu o que isso aqui significa? Não entendi, Jéssica. Falta um pouco lógica de programação aí. Entendeu? Você tá com deficiência aí, tá? Já tô te dizendo. Tá com deficiência. Sabe quando você vai no hospital e fala, olha, você tá com falta de vitamina? Eu já tô te falando, você tá com falta de vitamina, mas é nessa parte aqui. O que isso aqui quer dizer, tá? Se eu já sei que isso daqui, tá? Isso aqui pra mim, convertendo, eu vou ter o horário de 0 a 11, tá? E eu sei que na lógica da programação, zero na programação quer dizer não, é falso, é negativo, isso aqui vai retornar falso. Então, o que eu sei? Eu sei que se a hora for 0 hora, por exemplo, agora é zero, né? Depois que a gente converteu, é 0 hora. Isso aqui não é verdade, porque isso aqui vai me retornar falso. Por quê? Porque isso aqui, porque zero na programação retorna um valor falso. Então, eu sei que valores maior do que zero, ele, ele torna positivo, tá? Então, se fosse 1, 2, 3, 10, 11, aqui, isso aqui seria true. Então, se o valor for 1 a 11, eu sei que vai ser verdade. E se for verdade, então tem a hora de 1 a 11. Se for zero, tá? Quer dizer, se for zero, quer dizer que isso aqui vai ser falso. Então, deixe 12, tá? Então, se agora eu imprimir isso aqui, eu vou ver que agora eu tenho um valor de 12. Veja só, agora eu tenho o valor de 12. Prontinho, podemos continuar com o nosso projeto, tá? Então, a gente já entendeu. Se for zero, tá? Ele vai mostrar como 12, tá? Então, isso serve para meu dia ou para meia-noite. Então, bora lá, vamos continuar, tá? Basicamente, para o nosso das horas, se a gente só fosse ter a parte de horas novamente, o projeto estaria já pronto. Era só agora a gente colocar lá, tá? É, não, né? Que a gente ainda tínhamos que pensar na parte visual, né? Então, na parte visual, vamos fazer essa parte, né? Como é que é esse visual, Jéssica? A gente tem que se preocupar que os minutos, eles tenham sempre 2 dígitos, tá? Assim como o segundo também tem que ter 2 dígitos. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma constante, vou chamar de minutos. E aí, onde é que eu pego isso? Novamente, gente, aqui dentro do meu
da minha constante no, eu tenho o que? O objeto da minha classe que eu instanciei, que é do meu date. Eu tenho todas aquelas informações que a gente viu. O que eu quero acessar? Os minutos. Então, get minutes, tá? Só que aí, o que eu quero? Eu quero transformar ele em to string, que eu preciso que ele esteja em string, né, pra gente trabalhar lá na nossa div. E eu preciso também, tá? É, eu preciso formatar os minutos para ele sempre ter dois dígitos. Então, eu preciso adicionar zero à esquerda se necessário, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dizer para ele, ó. Eu preciso que ele seja dois dígitos, ele tenha dois dígitos. E se for necessário, vírgula, se for necessário, coloque o zero. E agora, se eu der aqui um console.log, minutos. Deu erro, porque alguma coisa aqui que eu fiz errado. Peraí. Preciso acessar os minutos, que aqui tá certo. Eu preciso transformar em toString. Page start, tá certo. Ah, não vai rodar porque eu não coloquei solid.log, né, gente? Eu errei foi aqui. Pronto, certinho, 30. Tá? Duas casas decimais. Bem, agora os segundos é a mesma coisa, gente. Basta, ó, copia aqui, vamos ganhar tempo, gente. Se eu sei que eu vou fazer agora por segundos, mudo só o nome da constante e agora eu acesso o quê? Os segundos. E aqui mantém do mesmo jeito, porque é a mesma coisa que eu quero, tá? E aí, console.log, segundos. Vamos ver? 19 segundos, 20 segundos, 21, 22, 23, 24, 25. Tá funcionando. Isso aqui está sendo possível, gente, de ser feito porque eu estou chamando aqui o set intervalo, tá? Então, cada um segundo ele chama a função que atualiza aqui o nosso relógio. E isso aqui você vai precisar manter no seu projeto, tá? Para ele poder funcionar direitinho em seu projeto. Tá, essa parte já está pronto. O que eu preciso? Eu preciso atualizar lá no HTML, né? Então vamos lá. Preciso chamar lá horas elementos. Vai ser o quê? O text conte. Então eu preciso passar o quê? O conteúdo do texto da minha div, que vai ser o quê? As horas. Só que aqui eu também preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu preciso dizer que ele é uma string, tá? Formatar em uma string. E ele precisa também, gente, ter os dois dígitos, tá? Então a gente vai passar tudo isso aqui. A gente não precisa acessar as horas, porque a gente já acessou as horas aqui, tá? A gente só fez a mudança aqui. A gente veio que já tá lá, 12. Além disso, agora eu preciso também dos minutos. Minutos elementos, ponto text conte, que vai ser o quê? Vai receber o quê? Os minutos. Pronto. Agora dos segundos, segundo de elementos, ponto text conte, o conteúdo de texto desse elemento. É isso que quer dizer, tá, gente? Para quem não está entendendo, basicamente eu estou dizendo assim, qual é o conteúdo do texto desse elemento, que esse elemento aqui é uma div. Aí eu vou falar assim, vai ser o que tem dentro da variável segundos, tá? E aí ele atribui aqui para nós, tá? Então veja só. Então nós temos aqui meu dia 33 e 14, 15, 16, 17 segundos, tá? E aqui os segundos vai andando. Bem, até aqui, certo? Veja só, está andando. É o mesmo horário. Bom, precisamos dizer se é AM ou PM. Não é isso que a gente quer fazer também? Então, AM, PM, elemento. Qual vai ser o conteúdo do texto desse elemento? Vai ser o que tem dentro do AM, PM. Prontinho. Ótimo. E o que mais nós queremos fazer, né? Ah, agora vem a parte um pouquinho mais chata. Lá em cima eu disse que eu queria colocar. Deixa eu fazer aqui.
Eu queria colocar a data, né? O dia, o mês e o ano. Para poder fazer isso, gente, como é que a gente faz? A gente vem aqui no date, elemento, tá? Também a gente vai falar que a gente vai colocar um conteúdo de texto. E é o que a gente vai fazer. Dentro do nosso nós temos um objeto lá da nossa classe, e eu quero utilizar o quê? O to locate date string. É esse aqui que eu quero utilizar. Veja só, o que eu preciso passar aqui? Eu preciso dizer qual é o formato, né? Eu vou dizer que ele é em português. A gente tá em português, então vai ser português. E aqui eu preciso passar os options. Eu usaria, né? Por exemplo, eu poderia até deixar assim. E olha, veja só como ele ficaria, tá? 19/7/2025. Não, não é isso que eu quero. Então tem como a gente melhorar isso, tá? Vamos criar aqui uma constante. Agora presta só atenção que isso aqui é um pouquinho chato, tá? Constante. Option. Vou criar aqui um objeto, tá? E aí, agora vamos lá, vamos começar pelo nome completo do dia da semana, tá? Eu quero que ele seja completo, eu não quero que ele seja completo, eu quero que ele seja completo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o Rec Day, e depois a gente vê se a gente não errou, tá, gente? Vai ser longo, porque eu quero que ele seja completo. O ano, eu vou também que seja, que eu quero que mostrar o ano completo, então, mas eu quero que seja numérico. Numérico. O mês é monte, né? Eu quero mostrar o nome completo do mês, tá? Long. E o day vai ser numérico. Número. Pronto. A gente tem o nome completo do dia da semana, o ano, o mês e o dia. E aí eu vou dizer que essa aqui vai ser a maneira que a gente quer configurar. Pronto, sábado, 19 de julho de 2025. Já ficou melhor, né? Veja só, ficou legal. Tá, agora, isso aqui, né, que a gente quis, inventou de colocar aqui, que não precisava, mas a gente colocar para a gente poder, só a gente poder trabalhar com a biblioteca, tá? Só para a gente poder, trabalhar aqui com o nosso objeto e poder ver o que mais a gente pode fazer, tá? Só mesmo para melhorar aqui o conhecimento. Se você não quiser fazer, tudo bem, gente. Você já pode aí tentar aplicar o estilo para o seu projeto. Mas a gente vai fazer, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou criar aqui uma constante chamada time zone. E aí, o que eu vou fazer, tá? Eu quero obter o fuso horário do usuário automaticamente, tá? Então, eu vou vir aqui, vou utilizar aqui o ITL, eu acho que chama, acho que é isso. Date time format. Aí vamos formatar. Ponto. Resolve options. E aí a gente chama o time zone aqui, tá? Console.log, a gente pode ver, né, o que a gente temos aqui. Então a gente pode ver que a gente tá pegando aqui. Então é América, São Paulo. Então agora eu posso vir lá no meu time zone elemento, ponto text conteúdo, qual vai ser o conteúdo que nós temos dentro do nosso time zone, que é o que? América, São Paulo. Então, São Paulo aí, o fuso horário nosso, tá? O fuso horário aí. Então, veja só, isso aqui tá pegando, gente, automaticamente, tá? Agora eu quero calcular, aí a gente vai ter que fazer um cálculo, tá? Calcular qual dia do ano estamos, tá?
Lembrando que o ano ele tem 365 dias ou 366 em anos bissextos, tá? Então, nós temos aí, a maioria das vezes, são 365 dias, tirando nos anos bissextos, que nós temos aí 366 dias. Para poder fazer esse cálculo, vamos ver como é que a gente vai fazer. Vou criar uma constante, que eu vou chamar de start. E aí, eu vou criar aqui uma instância do objeto date, tá? E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, eu vou passar para ele uma informação, de que temos já dentro do nosso objeto no, acessando o quê? Acessando get full ano. E aí, eu ainda vou passar aqui 00, tá? Eu vou criar, gente, a data para 1º de janeiro do ano atual, tá? Então é isso que eu estou querendo fazer. Estou criando a data para o 1º de janeiro do ano atual. A gente pode ver se deu certo. Pronto. Trinta e um, meia-noite. Pronto, deu certo. É isso aqui que a gente precisa mesmo. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar outra constante, vou chamar de diff. E aí o que eu vou fazer, tá? Vou pegar o meu objeto no e menos, porque a data atual, tá? Menos a data do 1º de janeiro do nosso ano atual, tá? O que eu tô fazendo, gente? Em outras palavras, né? Para ficar mais fácil de entender. Eu vou calcular a diferença em milissegundos entre hoje e 1º de janeiro. É isso que eu tô fazendo, tá? É isso. Ó, console.log. É isso que eu tô fazendo. E aí ele deu aqui esses números. Que talvez, no momento, a gente não entende. Que isso é cálculo, e eu sei que cálculo dificulta as coisas, tá? Porque eu disse que isso aqui a gente só ia fazer mesmo para ter conhecimento, porque isso aqui é mais complicado. Mas não tem como a gente fugir, né, gente? Faz parte da vida. Então, bora lá. Vamos criar aqui uma constante, onDay. E agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou ver quantos milissegundos tem dia. E aí, vou fazer aqui, ó, 1000, tá? Que é isso? Vezes 60, vezes 60, vezes 24. Não entendi. Bem, quem está por dentro aí do tempo, como funciona, calcula segundos, minutos, horas e dias, vai entender. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Tá bom. Quantas. Nós são 60 minutos para dar uma hora? Cada minuto não tem 60 segundos? Para dar um minuto, não são um segundo, 1000 milissegundos? Então, isso aqui como é que é feito os cálculos, tá? Então, eu não estou me aprofundando, né? Expliquei aqui da maneira assim que todo mundo entenda, né? Que basicamente é o que a gente entende todos os dias, né? Quando a gente olha para a hora, a gente sabe quanto tempo falta, a gente sabe quanto tempo falta para completar uma hora. A gente sabe, 60 minutos é o resultado de uma hora, né? E assim vai. Então, tá bom. Não vou me apegar muito nisso, gente, porque você quer ir trabalhar com cálculo e quando vai falar de cálculo, dá mais um nó na cabeça do que tudo, né? Ó, fiz. Agora sim, vou vir aqui, tá? Eu quero converter, gente, a diferença em dias, tá? Lembra que a gente pegou aqui, ah, a gente fez aqui calculou, né? A diferença em milissegundo entre o hoje e o 1º de janeiro. E agora a gente precisa converter a diferenças em dia. E aí, nada melhor do que usar uma biblioteca que vai fazer isso para nós. E aqui a gente só faz o que? Dividido por OND.
E agora eu posso fazer com o console.log. Porque aqui a gente já vai saber quantos dias. Opa, por que que deu erro? Hum, oxi. Aqui. Eu não chamei o full. Ah, pronto. Aqui temos 200 dias, tá? Então aí, para acabar o ano, bora lá. Pular aí. Nem precisava de calculadora, na verdade, né, gente? Falta 165 dias, né? Aí, né? Quer dizer que pode dizer que o ano já está chegando ao fim. Então, basta agora ficar isso lá, né? Essa informação. Então, day of elemento, ponto teste conteúdo. E aí a gente vem aqui e coloca dia, que está dentro da variável, da constante day of ano, do ano. Prontinha. Dia 200 do ano. A gente chama a nossa função update, né? Imediatamente para mostrar o relógio sem esperar um segundo. Depois, a gente fez aqui a configuração, que vai ter aqui um intervalo para poder chamar a nossa função. Então, a cada um segundo, ele vai fazer com que o nosso relógio se atualize automaticamente para a gente poder ter aqui o tempo correto. Meu projeto está pronto. Vamos só agora. Beleza? Posso já tirar também aqui o console, que a gente vê já que está tudo funcionando. E agora bora pro estilo, tá? Primeiro eu vou resetar, porque gosto primeiro de resetar. Então, vou resetar a margem, eu tiro a margem externa, eu tiro o pad externo, eu coloco aqui o box, size com box. Isso aqui você já sabe o que a gente faz com que o pad e a borda eles não aumentem o tamanho do elemento. E aqui a gente usa fonte family. Vamos usar mesmo da aula passada? Vamos usar isso aqui. Prontinho. O corpo da página, a gente vai colocar uma cor de fundo. Vou utilizar o 333446 Display Flex. Vou ativar o modo Flexbox. Deixa eu colocar logo aqui uma cor de texto, né, para a gente poder ver. Vou colocar o EAEFEF. Opa. EAEFEF. Pronto. Vou centralizar. Então, Justify Count Center, tanto horizontalmente como verticalmente. Então, Alignment Center. E eu vou agora dizer qual é o mínimo de altura. Então, o mínimo de altura vai ser 60VH, que quer dizer que a altura mínima é de 100% da viewpoint, né? Viewpoint é a tela visível, tá? Agora, bora lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Falei que eu ia ter um container. Então, vamos ter o nosso container aqui. Vou dizer que a largura é 100%. A máxima de largura, eu vou dizer que é 800 pixels. E eu vou dizer que o pad interno vai ser de 20 pixels, em cima e embaixo dos lados.
Aí eu vou colocar também aqui. Deixa eu fazer isso aqui, senão toda hora eu vou ficar indo lá. Bem, aqui eu vou colocar uma cor de fundo, né? Um background color, que vai ser 7F8 CA. Vou deixar ele arredondado de 20 pixels. Vou colocar um espaçamento interno, em cima e embaixo eu vou colocar de 40 pixels e do lados eu vou colocar 30 pixels. Pronto. Vou colocar uma sombra, chumbo, de 0,10 pixels, 30 pixels, um RGB, GBA. Os três primeiros números são as cores, vou colocar preto. 0, 0, 0, 0,3. Pronto, já ficou legal. E o text align, vou centralizá-lo. Pronto. Agora eu quero utilizar a parte aqui, né, a data, né, sábado, 19 de julho de 2025. Eu vou colocar aqui um background color. Vou colocar isso aqui. Vamos fazer uma coisa, não, vamos deixar tudo na mesma cor ali que a gente já está utilizando. E é que a gente só vai fazer assim, vamos dizer que o fonte size vai ser de 1,5 rm, vai ficar bem maior, né? Eu vou dizer qual vai ser a espessura da letra, vou colocar 500. E eu vou colocar uma margem embaixo de 15 pixels. Então, margem externa de 15 pixels. E agora a cor do texto também vai mudar. Vou colocar B8CFCE. Agora eu vou configurar aqui as horas, onde vai ficar as horas, né? Vou dizer que é um display flex. Vou ativar, né, o Flexbox para alinhar os elementos. Veja só que agora nós temos já as horas aqui tudo bonitinho um do lado do outro. E aí eu posso vir aqui, ó, Justify com, eu vou centralizar horizontalmente. E aí, só que alinhar os itens, eu vou utilizar o baseline, porque a gente já falou sobre ele, tá? Então, eu vou alinhar os itens pela base do texto. Pronto. Mas eu vou colocar também aqui uma margem embaixo, né, de 30 pixels externo, tá? Então, pronto. Agora sim, eu vou, de fato, passar a utilizar as horas, né? Então, eu vou utilizar aqui, eu vou dizer que o font size, o tamanho, vai ser 5 rm, porque ele precisa ficar bem grande. A espessura da letra, vou colocar 700. E vou colocar 2 pixels. Isso aqui, gente, é o espaçamento entre as letras, tá? Pronto. Vou também utilizar aqui o separador. A gente não vai deixar assim, né? Pequenininho, isso não tem nem lógica para isso. Vamos lá, colocar um font size. Se eu coloquei aqui 5 rm, eu preciso no mínimo colocar um 4 rm, né? Pronto. A grossura aqui, eu utilizei aqui o quê? 700, então eu vou utilizar aqui 600. Porque o margem externo, eu vou colocar, em cima e embaixo eu não vou colocar nada, mas dos lados eu vou colocar 5 pixels, para dar aqui esse espaçamento. E aqui o colo, eu vou colocar B8, acho que é esse aqui. Prontinho.
Bem, agora basta eu configurar aqui o AM, né? Que tá faltando aqui, das horas. Então, fonte size, eu vou colocar 1.8 RM, tá bom? A espessura, vou colocar 600. Vou colocar um espaçamento à esquerda de 10 pixels. E o colo, eu vou usar esse mesmo colo aqui. Pronto. Agora, bora lá. Vamos continuar aqui. Vamos aplicar estilo aqui na parte onde vai estar as informações. Então, eu vou colocar um display flex, que aí fica um do lado do outro. Vou utilizar o Justify Count, o Spencer, esse aqui mesmo, que eu vou distribuir o espaço igualmente entre os itens, tá? E aí eu vou colocar uma margem em cima de 20 pixels. Agora eu venho aqui e aplico o estilo. Então eu vou colocar aqui um background color, esse aqui. Pronto, vou colocar com espaçamento em cima e embaixo de 12 pixels e do lado de 20 pixels. Vou deixar ele arredondado. Display Effects. E aí, alinhar os itens. Centralizado. Vou colocar aqui um espaçamento entre esses elementos de 10 pixels. E um font size de 1 RM. Prontinha. E aí, dentro do nossa classe, dentro do nosso arquivo que tem uma classe chamada ifbox, nós temos o elemento i, que é o do nosso ícone. E a gente vai também aplicar o estilo ao ícone aqui, tá? Na verdade, eu vou mudar só a cor. Não vamos trabalhar muito com não. Vamos colocar aqui uma cor. Acho que eu vou colocar essa cor aqui. Pronto. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer. Não, não, não temos. Bem, o projeto está pronto. A gente pode se preocupar um pouco com o tamanho das telas, né? Então, só para. Você pode fazer também, tá? Que eu já ensinei a vocês, que é trabalhar com poder ver, né, qual é o tamanho da tela, e aí você dizer aí, sei lá, se for um celular, como é que ele vai se comportar, né? Talvez diminuir o tamanho das letras, né? Seria legal aí, sei lá, para um celular, gente, acho que, tipo, dentro do time, aqui a gente tá precisando 5 RM. Um celular já 5 RM, acho que ia ficar legal, tá? Seria legal, sei lá, dizer que, se for um celular, metade disso, tá? Então, 2,5 RM, tá? É... já. Ai, a garganta foi embora, gente. Agora, se for uma tela um pouco maior, sei lá, se for de um tablet, eu acho que a gente poderia deixar um 3,5, tá? Mas aí, vocês já aprenderam como é que faz isso. É uma dica só que eu tô falando, né? Caso vocês queiram colocar aí o seu conhecimento em prática, ver se vocês realmente estão, né? Evoluindo aí com as aulas. E pode ficar aí uma tarefa para vocês fazerem. Se não, já tá pronto. Então, bora lá ver. Meu dia 58. Meu dia 58. Hoje é dia 19. Hoje é sábado. E hoje é 19 de julho de 2025. Nosso horário está realmente, né? São Paulo aí, né? O horário de Brasília, que vocês viram lá, né? Quando a gente chama, é o horário de Brasília. E é, já estamos aí
200 dias, né? Então, o ano já está quase se acabando. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do projeto, tenham gostado de aprender aí um pouquinho mais de lógica, né? E uma coisa realmente que eu queria voltar aqui para vocês, sei lá, prestar um pouco mais de atenção. Se realmente vocês ficaram com dúvida nisso aqui, gente, aí eu aconselho voltar um pouco, gente, na aula de lógica, tá? A lógica de programação é muito importante. Então, vale a pena, tá? Ficou com dúvida, reforça, faça alguns exercícios, procura algum exercício na internet e tenta trabalhar, tá? Principalmente entender como é que funciona essas questões, tá? Então, se for zero, gente, aqui vai ser retornar falso, e retornando falso ele vai ficar 12, tá? Se não, qualquer coisa diferente de zero é positivo, tá? Então tem isso na mente. Talvez vocês ainda não tinham escutado isso, então agora vocês escutando já fica muito mais fácil. Qualquer coisa diferente de zero é positivo. Zero toda coisa diferente de zero é verdadeiro, tá? Não é positivo. Qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro. Qualquer coisa que seja zero em programação, ele retorna falso, tá? Então, zero, falso. Qualquer outro valor diferente de zero retorna verdadeiro. Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau.